Boa noite. Eu estou um pouquinho rouca, mas eu acho que eu vou conseguir falar, né? Eu vou começar com uma fala. Tem um anjo aqui do meu lado. E tem um anjo ao lado de cada um de vocês. Então a gente não pode pensar que Deus nos trouxe de volta, né, à Terra e que nós ficamos ao léu. Então, junto de nós tem aquele que nos protege, tem outros irmãos também que nos amparam. E o que aconteceu é que um dia, na verdade uma noite, eu estava me sentindo muito só. Eu não conseguia fazer prece, eu não conseguia me entronizar, eu só sentia uma solidão. E de repente eu falei, eu vou fazer uma prece mecânica, né? Vamos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. E dormi. No outro dia eu acordei com vontade de fazer uma palestra sobre o anjo da morte. Sobre esse amigo, né, que Deus colocou ao nosso dispor. Primeiro eu fui estudar. Foi bom, hein? Eu fui estudar um pouco, porque eu sou muito curiosa e eu fiquei pensando, né? Seria uma prática nossa de falar do anjo guardião? A doutrina espírita traz isso com muita força, né? Mas eu acho que a gente andou meio esquecido, assim como eu também estava muito esquecida desse amigo, desse companheiro. Eu trouxe aqui. Bom, eu trouxe algumas falas bíblicas. No Êxodo, né, quando eles estavam atravessando o deserto, tem essa fala que eles dizem que foi Deus, né? Eis que envia um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Esse anjo aqui, ele é de uma comunidade. É um espírito protetor de um grupo de pessoas. Mas aqui abaixo fala, porque ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. São salmos. E aqui ele já fala de um anjo do protetor individual. E Jesus fala, cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos dele no céu estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. E a doutrina espírita diz, esses seres estão aí por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Eu vou trazer a memória de vocês, eu vou resgatar algo que é bem antigo, do século XI. É uma prece que foi escrita por um monge beneditino. Naquela época, no século XI, os mosteiros estavam cheios. E muitos deles estudavam, mas serviam à Igreja de Roma. Então, ele... eu creio que por inspiração ele trouxe uma prece. Ele escreveu aquilo e ele escreveu em latim, mas eu vou falar em português para que vocês possam entender, tá bom? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Alguém conhece essa prece? Alguém conhece esse desenho? Várias casas tem, né? Quando a aluna pisou aqui, eu lembrei da hora, ainda bem que ela tem um anjo protetor, porque foi um triz, foi muito triz, gente. E aqui ele fala, anjo do Senhor, aquele que zela por mim, me guarda, né? Aqui fala, se a ti me confiou a piedade divina, então Deus confiou a ele a minha proteção. E ele me guarda
Ele me rege, né? Ele dirige, me guarda, me governa e me ilumina. E essa imagem da criança, eu acho que é o que ficou na nossa memória afetiva, porque nós adultos esquecemos. Muitos de nós que passou, né? Avós, pais, e que foram ensinando essa oraçãozinha, e era muito voltada para a criança mesmo, era o meu anjinho da guarda. E nós adultos, né? Será que esse anjo deixou de nos atender? Quem fez essa prece foi um adulto, e creio que por grande inspiração. Então, há um propósito de resgatar essa presença tão amorosa que está ao nosso lado. E aqui o termo anjo, né, vem do grego, que significa mensageiro. Eu vou trazer mais uma colaboração aqui do catolicismo, que eu achei extremamente interessante. Porque essa fala é de Santo Agostinho, só que ele, nesse momento, ele estava encarnado. E olha o que ele fala para nós. Lembrando que Santo Agostinho, mais à frente, já como espírito, colaborou muito com a codificação e justamente falando sobre os anjos, tá claro? Os anjos protetores. Então, Santo Agostinho diz: anjo é nome de ofício, não de natureza. É como se fosse anjo ao trabalho. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Isso não era ele espírito. Eu achei interessantíssimo. Deseja saber o do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo, mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. E isso está no artigo do Catecismo Católico. Eu fiquei grata pela colaboração. Porque eu acho que realmente foi o catolicismo que mais trouxe essa ideação de anjo, até que Kardec veio, né, fazer questões, perguntas, que enriqueceu tanto, né, esse conhecimento. Quem são os espíritos protetores ou anjo guardião e qual a sua missão? Os espíritos protetores são de alta elevação moral. Então, nós temos espíritos que cuidam de nós, que estão na hierarquia bem acima da nossa, muito acima. Eles não estão como espíritos puros, mas estão em primeira ali, da segunda categoria. Então, veja, quem é que nos acompanha? E nós ainda falamos que estamos sós. Quem nos acompanha é um espírito de alta envergadura, que conhece a cada um de nós. Porque ele nos acompanha nessa encarnação e pode ter acompanhado em outras encarnações, em outras vidas. Então, ele conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas forças. Eu vou falar um pouquinho do meu anjo guardião, que eu não vejo, tá? Depois eu vou contar para vocês. Quem vê e quem não vê, né? Mas uma companheira da casa, que não está aqui hoje, ela disse que é uma mulher, quer dizer, tem um simbolismo feminino, e foi uma irmã minha, gêmea, em outra encarnação, muito lá atrás. Então, quer dizer, ela foi lá, eu acho que ela já estava me ajudando, me dando um empurrãozinho, e eu estou aqui até hoje, né? E ela, aquele ser evoluído, cuidando de mim. Eu não sei o nome, mas eu a chamo de irmã. Porque foi assim, né, essa forma afetiva que eu encontrei de me relacionar com esse anjo que me acompanha. Então, esses espíritos, eles são de ordem elevada, né? E que eles se ligam a algum indivíduo em particular como um irmão espiritual. Então, cada um tem o seu anjo da guarda. Cada um tem o seu espírito protetor. Que nós podemos chamar de espírito protetor, anjo guardião, anjo da guarda, guia, mentor espiritual.
espiritual. A gente pode chamar de qualquer maneira, mas são sempre os nossos companheiros. E a missão deles é a missão de um pai para com o filho, ou seja, nos conduzir ao bom caminho. A diferença de pai é que o pai terreno, às vezes, também tem atritos com a gente. Né? Muitas vezes, as relações de família não são tão fáceis assim. Os nossos anjos guardiões não, são um pai por excelência. Porque eles sabem que se a gente cai, se a gente tem problemas, se a gente erra no caminho, em algum momento nós vamos acertar. Porque eles nos olham como espíritos eternos. Eles nos conhecem como seres espirituais também. E eles vêm nos ajudar, nos consolar. E isso aqui está no Livro dos Espíritos, na questão 489, 491. Gente, é uma gama de palavras maravilhosas que são feitas para nós. Então, esses espíritos, como eu falei do meu anjo, né? Do meu anjo guardião, da minha mentora, geralmente é da nossa família espiritual. Não é escolhido aleatoriamente. Mas quando escolhido, ele assume o compromisso de nos guiar. Aí alguém pode perguntar, mas ele pode nos abandonar? A gente, de repente, a gente não está ali ouvindo, né, a voz desse anjo. Ele pode virar as costas para nós e falar, olha, eu vou desistir da Serjane. Não dá. Aí o Divaldo Franco fala assim, esse é anjo desertor e não anjo protetor. Então, o nosso anjo não abandona. Ele não nos deixa porque a gente tem aquelas picuinhas ou as dificuldades, ou porque a gente está ouvindo o mal, agindo o mal. Mas ele se afasta. Ele nos respeita, respeita o nosso livre-arbítrio e afasta. Só que se a gente falar, por favor, volta. Ou se a gente no momento falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de ti, está pronto ali. Ele pode ser um espírito que veio lá de Júpiter. Mas a distância entre nós aqui é diferente da distância deles. Então, assim, energeticamente, se nós chamarmos esse irmão, ele vai estar ao nosso lado. Eu falei, né, que Santo Agostinho, ele colaborou com a questão que Kardec trouxe a respeito dos anjos guardiões em São Luís. Inclusive, eles falaram espontaneamente. E é muito lindo, mas eu queria que ter um dia todo, uma noite toda, para fazer a leitura. Então, eu convido vocês a posteriori ler a respeito da fala desses dois irmãos. Porque ele fala que os nossos espíritos protetores, né, eles nos acompanham em todos os lugares. E aqui ele fala nos cárceres. Então, aqueles irmãos que estão ali na prisão, eles têm um espírito protetor. E está esperando também que ele se redima, que ele reconheça as suas falhas, porque ele está sempre ao nosso lado, nos hospitais. Ele fala também, né? Nos lugares de vício, na solidão. Era o que eu estava sentindo, né? Naquele momento, sentindo solidão. E ele estava do meu lado. Então, nada nos separa desse amigo que muitas das vezes nós não podemos ver, mas que ele não nos abandona. E aqui, os nossos amigos São Luís e Santo Agostinho falam, por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela nos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela nos salvaria dos maus espíritos? E o que ele fala é isso, que a gente tem que ter essa comunhão com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor espiritual,
ter essa proximidade, sentir essa presença. E aqui ele fala, pergunta, interpelai, não vos canseis de perguntar, não fatigueis, pergunta, converse com o seu anjo, fale com ele. Vocês já pensaram nisso? Que nós podemos conversar, porque a resposta, ela não vem uma fala comum, como se alguém estivesse aqui do meu lado, mas ela vem pela intuição, ela vem pelo pensamento, ela vem de alguma forma, por alguma ocasião que a gente fala, nossa, eu tive uma ideia brilhante. Agradeça, porque você teve uma colaboração muito grande do seu mentor. Então, nós podemos sempre estar próximo deles, ter intimidade. Então, vamos sentir essa presença, vamos perceber o quanto são importantes para nós e o quanto nos ajuda. É a missão deles. A missão deles é nos fazer melhor, nos auxiliar nesse caminho. Claro que eles não vão nos fazer, mas é nos auxiliar, nos proporcionar situações em que a gente possa crescer. Porque eles também recebem um prêmio lá. Quando a gente consegue melhorar aqui, além da alegria do serviço, né, eles têm também um mérito do auxílio. Ele nunca tem o desmérito, tá? O desmérito é nosso. Quem seria o meu espírito protetor? Eu falei, né, que uma amiga disse que a minha mentora era uma irmã e a minha presença na vida dela foi uma vida passada, mas a presença dela na minha vida já vem há muito tempo. Aí a gente tem aqueles ícones, né? Aquele Divaldo Franco, que tem lá, nossa, meu mentor, a minha mentora Joana, o Chico com o Emmanuel, né? E outros que também falam assim, não, a minha comunicação com o meu mentor é assim, a gente fica aqui a ver, né? Dá até uma invejinha, né? Porque a gente tem vontade de saber quem que é. Como que é, né? Por que eu não vejo? Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Nós somos a maioria, esses que não veem. Mas nós não deixamos de ter esse atendimento. Então não precisa ficar pensando assim, eu quero enxergar o meu mentor, porque a gente tem o hábito de materializar as coisas, materializar pessoas, né? E aí pergunta, e o nome dele? Qual seria o nome? O nome que vocês quiserem dar. A pergunta no Livro dos Espíritos, a resposta é assim, para que vocês querem saber nomes que nem conheceis? Aí eu falei, poxa, né? Quer dizer que alguns dos mentores, alguns anjos guardiões, não falam a nossa língua. Não estão aqui conosco. São Luís, ele veio de Júpiter. Ele veio em missão. E ele, e também Santo Agostinho, naquela fala, eles se colocam como anjos protetores. Eles são anjos protetores também. Assim como a gente coloca Paulo de Tarso, Francisco de Assis como protetores da nossa casa. É porque realmente eles vêm, às vezes, de outras pleiades e são muito evoluídos. Bem mais assim. Então, quando você quer saber quem é seu anjo guardião, entre em contato com ele. Deixe ele falar o seu coração. E quanto ao nome, escolha o nome que vocês quiserem. Eu tinha um amigo que ele falava que o mentor dele se chamava Rui Barbosa. E eu fazia aquela cara, né, de cética. Falar, tá bom, né? Gente, eu estava começando, tá? E aí eu achava aquilo assim, um absurdo, como, né, Rui Barbosa? E agora que eu fui ler, eu trouxe a lembrança, porque ela fala assim, você pode escolher o nome de alguém a quem você tem muita admiração.
admiração. Então, certamente eu tive muita admiração a Rui Barbosa, eu espero que tenha sido isso, né? E mesmo assim, o seu mentor, ele vai acatar, ele vai respeitar. Então você pode chamá-lo aí de Rui Barbosa, pode chamá-lo de Paulo de Tarso, você pode até fazer isso. Mas saiba que para eles não tem a menor importância. O que importa é essa comunhão, esse estar próximo. E aqui ela fala de Joana, porque Joana nunca pode faltar, né? E ela fala que entre eles, os anjos guardiães e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhe as diretrizes, a fim de que o teu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Então nós temos Jesus também, nós não podemos esquecer. E quando a gente estiver em prece, sentindo solidão, podemos chamar Jesus, devemos. Mas também podemos trazer esse nosso anjo guardião. E eu vou trazer uma experiência para você. Eu já estou falando muito de mim, né? Mas numa época em que eu não era espírita. Para falar um pouco de como é esse contato, de como é essa voz, como é que a gente se comunica. Eu tinha um chefe muito ruim. Ele pegava no meu pé. Ele era problemático, sabe? E eu estava recém-chegada na doutrina espírita e muito presa à religião evangélica. Tudo bem. Falei assim, eu vou levantar 4 horas da manhã e vou orar. Gente, foi uma lamentação. Eu levantei, então eu ajoelhei e comecei, Senhor, tira esse homem daqui. Porque ele é um chato, porque ele pega no meu pé. Eu não estava orando, eu estava lamentando, né? Aquela chororô danada. Aí, quando eu resolvi calar um pouco, eu acho que eu estava esperando uma voz, né, interior, eu escutei alguém falar assim, dá um abraço nele. Eu atribuí essa voz ao Espírito Santo, que era o que eu tinha afinidade. Para vocês verem que aqueles que falam o Espírito Santo falou comigo, gente, eu anjo guardião dessa pessoa. E eu falei, não, eu não acredito, você vai mandar eu dar um abraço nele. Gente, eu fiquei muito chateada, bolada mesmo. No outro dia, eu cheguei no banco, estava eu numa mesa e ele na outra. E eu falei, agora, né? E eu fiquei, não vou, e fiquei brigando comigo. Levantei, aproximei da mesa dele e falei, Jesus pediu que eu lhe desse um abraço. Ele levantou e me abraçou. E esse homem desmoronou. Ele chorou tanto que eu fiquei atordoada. Eu olhava ali e falava, gente, né? Então ele tinha tanta dor no coração, ele estava precisando tanto de alguém para ouvi-lo, que eu parei de escutar. Ele não mudou muito comigo, não. Ele continuou meio chato, sabe? Continuou pegando meu pé. Mas eu mudei o meu olhar em relação a ele. A minha maneira de lidar com essa pessoa veio com mais paciência, com mais tolerância. E o que aconteceu? Alguns meses depois, eu que pedi tanto para ele ir embora, eu fui promovida. E eu fui embora. Eu fui transferida de cidade. E se eu não tivesse dado esse abraço? E se Deus fizesse o que eu estava pedindo? Será que eu seria promovida? Será que ele iria embora e ia chegar um outro chefe ainda mais difícil do que ele? Então é essa voz que fala ao nosso coração que muitas vezes a gente tem que prestar muita atenção. Porque ela traz um movimento diferente para a nossa vida. Porque é sabedoria, aquilo que a gente às vezes não entende. Aquela briga minha, né? Eu não quero, eu não vou, eu não faço.
mas eu resolvi fazer. E isso trouxe uma mudança muito grande na minha vida. Me proporcionou grandes alegrias. E eu me surpreendi. Então, naquela época, igual eu falei, eu era evangélica, mas o meu mentor não mudou. Esse anjo que me fala ao coração, se eu coloco ele como Espírito Santo, ou qualquer coisa, né? Qualquer irmão que fala comigo, é alguém que me ama, que me quer bem. E então, eu gostaria de propor para vocês um pequeno exercício. Não sei se eu falei todos, mas a princípio eu convidaria vocês a lerem o livro dos Espíritos, que fala dos anjos guardiões, dos protetores familiares, porque há uma diferenciação e há uma beleza muito grande. Então, se tornem íntimos desses irmãos que nos amam tanto e que Deus delegou a eles o nosso cuidado. E nesse momento, a minha proposta é que vocês silenciem um pouco, que vocês fechem os olhos, mas eu não quero ninguém racionalizando aqui, pensando, eu vou ver meu anjo, eu não vou ver. Não, eu peço apenas que vocês silenciem o coração, silenciem a mente, e lembre que vocês não estão sós. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Talvez, por enquanto, você ainda não vê, mas sinta a vibração de amor que paira no ar. Sinta uma energia diferente, sinta perfume, sinta essa voz interior. Meu irmão, minha irmã, estou sempre ao seu lado, torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Sou a voz que fala a sua consciência nos instantes difíceis e nas horas de decisões. Eu sou o que lhe ampara para que não tropeces. Acompanhe seus passos, mesmo quando você se afasta de mim. Eu não posso tirar de vocês as experiências, mas estou ao seu lado, te inspirando, dando ideias e fortalecendo seu coração. Sinta o quanto você é amada. O quanto você é um coração querido. E lembre-se, você nunca está só. E assim, irmãos, que nós comunicamos com o nosso anjo guardião, com o nosso protetor espiritual, silenciando a nossa mente, mas ouvindo atento essa voz interior. E a alegria de servir esse irmão é grandiosa, essa irmã. Então nós podemos chamá-lo sempre, meu irmão, esteja sempre ao meu lado, sim, ele estará. Eu espero que vocês consigam encher o coração de paz, de serenidade, com essa presença tão doce que acompanha cada um de vocês. Eu agradeço e digo a fala de Chico: você nunca está sozinho. Cada um de nós possui um espírito protetor que nos ampara e aconselha.
gratidão.